A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. BMC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Para variar, nós temos aqui 3 convidados especiais que vão interagir, eu acho que gerar muito conteúdo interessante. Eu estou falando de Patrícia Ellen, que é diretora e fundadora da iniciativa AIA e também da Systemic, 2 ações voltadas para o meio ambiente. Nós temos também aqui Marcos Savai Yankee, que é professor titular do INSPER e também uma grande autoridade em agronegócio. E também Vinícius Poit, ex-deputado federal e também fundador da Estímulo, que é uma entidade que apoia financeiramente empreendedores. Então hoje nós temos uma mistura um tanto quanto inusitada, mas que promete muito em termos de debate. E eu vou começar com a Patrícia Ellen, justamente para falar sobre essa questão da agenda ESG, como se tornou algo muito importante para todos os setores, né? Hoje nós temos que ter uma preocupação ambiental nas empresas, caso contrário, o consumidor não tem mais interesse em se aproximar daquela marca, né? Não é assim? É isso mesmo, Aloysio. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês e obrigada por estar ao lado do Vinícius e do Marcos, aqui também uma ótima oportunidade para a gente conversar e eu acho que desmistificar um pouco essa pauta também. Eu costumo dizer que hoje eu trabalho, continuo fazendo exatamente o que eu fazia antes quando eu estava no governo como secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, promovendo um novo modelo de desenvolvimento econômico. Na AIA e na Systemic, o que a gente tem em comum ali é exatamente trabalhar com o que a gente chama de triplo impacto positivo. Então, modelos de negócios e de economia que sejam positivos para as pessoas, para as florestas e para a economia, para os negócios também. Acho que a boa notícia é que há muito recurso hoje nessa agenda e principalmente quando você olha por um contexto internacional. Boa parte do exercício que a gente tem feito é trazer para os empreendedores e empreendedoras que estão se associando à nossa rede AIA, que eles possam entender que o Brasil é a única grande nação que pode transformar esse custo em oportunidade, tanto para crescimento econômico quanto para novas oportunidades de negócio na nossa economia. E tem muita coisa para conversar aqui sobre isso. O Vinícius é nosso membro lá na AIA também, acho que tem visto um pouco como a gente trabalha, mas eu queria citar só 2 coisas que eu acho que são muito importantes, Aloysio. A gente acabou de fazer o Fórum de Finanças Climáticas, foi o primeiro Fórum brasileiro de Finanças Climáticas e foi o maior evento nessa pauta aqui no Brasil. Foram 7 organizações da sociedade civil que organizaram e propositalmente a gente fez antecedendo a reunião do G20. Contamos com muitos dos chefes de Estado que vieram para o Brasil para essa pauta, que foi a agenda de finanças do G20. Então tivemos ali a Alok Sharma, Lohan Tubiana, que participaram e defenderam toda essa pauta ESG, falando de Acordo de Paris, falando de como foi a COP em Glasgow, que colocou ali uma documentação muito importante. E fizemos discussões também com representantes, por exemplo, do governo americano sobre o Inflation Reduction Act. O Fórum trouxe como objetivo garantir que desenvolvimento econômico sustentável e financiamento climático sejam uma agenda prioritária dos países do G20. Acho que ali a gente teve um grande sucesso. Nossa expectativa agora é que ela vire a agenda prioritária também do empresariado brasileiro. Luiz, se eu puder complementar aqui, vamos agradecendo, né? O Luiz falou que a gente podia intervir, né? Um bate-papo. Então, eu já primeiro agradecer aqui, mas enquanto a Patrícia falava, viu, e muito feliz de estar aqui com o professor Marcos Yankee, que eu acompanho, já tive a oportunidade de estar lá no INSPER, e com a Patrícia, que a gente já se conhece de longa data, mas eu vinha pensando assim, puxa, é uma coincidência enorme aqui, é muito gostoso a gente estar junto, Patrícia, porque o Estímulo, que é esse fundo de impacto que apoia pequenos empreendedores, com crédito muito barato e capacitação, acabou nascendo lá na pandemia e sobrevivendo e dando continuidade por conta da necessidade não só das empresas olharem mais para a pauta de impacto,
seja ambiental, seja social, seja na governança, mas os empreendedores aqui começarem a se preocupar também, o pequenininho. Portanto, a gente está lá na AIA, né, como membro da AIA, entendendo todo esse ecossistema, que acabou virando um ecossistema que junta todo mundo, e tive o prazer de participar do Finanças Climáticas, do G20, aí posso dizer, Luísio, as empresas que investem no estímulo, né, porque a gente recebe investidor, pega esse dinheiro, ajuda o empreendedor, volta, presta contas, não só financeiras para o investidor, mas monitor de impacto. Você gerou tantos empregos, fez isso, fez aquilo. Eles vão começar a ser cobrados, já estão, né? Por exemplo, na Bolsa, tem o ISE, né, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que já está olhando para o que as empresas estão fazendo. Tem o novo padrão do IFRS, como é que é? O IFRS. Você já está craque aqui. Não, mas que vai cobrar, acho que a partir de 2026, vai cobrar as empresas por essas ações. E do lado do pequenininho, professor, um negócio muito legal também, a gente está dando um incentivo para o cara que reduz o impacto ambiental. E aí a gente tem que buscar, e eu gostei do que a Patrícia falou, tem que buscar onde que afeta a economia, onde que afeta o financeiro, para motivar essas pessoas a colocarem também, além da consciência. E qual é esse o pequenininho, que, por exemplo, acessar a dono da padaria, troquei minha energia da distribuidora por energia solar, estou combatendo o desperdício de alimento com o banco de alimentos com a gastromotiva. Fiz o escopo 1 e 2 para ver quanto eu emito de carbono para eu zerar em uma padaria menos de 1 tonelada, menos de R$100 por mês. Estou botando embalagem sustentável. Por exemplo, este pequenininho vai ter uma redução de taxa de juros com a gente. Né, o que a Patrícia ela me ensinou esse nome aí, é o SLB, Sustainability Linked Bonds ou Loans. Aqui eu chamo de estímulo verde, viu, Patrícia? Está mais abrasileirado. Não, e usa só, já vai com o nome da empresa também, ótimo sacada. Mas é um incentivo para as pessoas, porque não tem jeito, para mobilizar grandes massas, ainda a minha opinião, eu não sei se penso diferente aqui, tem que mexer no bolso das empresas e do empreendedor que está buscando alguma forma de crescer e vai ter que se preocupar com o impacto. Falando um pouco de imagem, eu acho que no mercado do agronegócio, a imagem ainda está muito ruim, no sentido de que muitas pessoas acabam culpando, principalmente os pecuaristas, por uma pegada ruim nessa área ambiental. Mas quando a gente olha para empresas grandes e empresas sérias do agronegócio, não é bem isso, mas a imagem está muito ruim. Como é que a gente pode fazer para melhorar esse cenário? Eu acho, primeiro eu acho que é super importante essa iniciativa das finanças. Acho que o mercado de carbono e finanças são coisas que precisam acontecer, senão o mercado não vai se desenvolver, né? Então a gente tem falado disso em tantas áreas e no agro também. Mas eu acho que deixa eu só voltar um pouco atrás. Eu acho que a gente tem 3 questões globais fortíssimas que surgiram agora nos últimos 4 anos, que é segurança climática, segurança alimentar e segurança energética. Esse programa lá do IRA é um programa de segurança energética americano para construir alternativas renováveis nos Estados Unidos. CAPEX bancado lá dentro, certo? É um programa que é nacionalista, como tem também um outro lá na União Europeia, tem outro que a China fez bem antes nessa área, inclusive há 20 anos atrás, e que está aí até hoje. Então acho que segurança energética hoje é uma questão fundamental depois da guerra da Ucrânia, e dessas questões todas de um certo backlash que houve em relação a fósseis, etc. Então acho que a gente tem que estar avançando nessa agenda. A questão climática aqui no Brasil é enorme, né? Por conta de todo um montante lá de florestas que a gente tem, e também a gente tem grandes experiências aqui na parte alimentar, né? Então o que a gente vê hoje é que o Brasil é grande nessas 3 áreas, alimentar, energética e climática, né? E que a gente precisa fazer essas 3 coisas conversarem bem, né? Talvez a mais difícil é a agricultura e clima, né? Pelo problema do desmatamento, que é um problema muito antigo, né? Que tem a ver com posse da terra, tem a ver com a própria implantação do Código Florestal, né? Que foi aprovado há mais do que 10 anos, mas não foi implementado ainda até hoje. E eu acho que a COP do próximo ano é a chance da gente avançar nessa agenda, né? Eu acho super importante que o Brasil trabalhe com muita força tentando mostrar que a gente tem um lado que é vilão, esse lado do desmatamento, principalmente ilegal e fora da lei, que nos coloca lá no topo desse problema internacionalmente, mas tem um lado que é solução, né?
o lado de agricultura sustentável, que faz 2, 3 safras por ano, integração lavoura-pecuária, bioinsumos e um monte de outras coisas, é algo muito mais eficiente do que qualquer sistema em clima temperado. E o que a gente fez em bioenergia, né, quando se fala novamente sobre o IRA, por exemplo, que eles estão tentando outras soluções, hidrogênio, metano, solar, eólica, a gente tem uma solução que é a fotossíntese, que é biomassa, e que está muito bem consolidada, aqui desde os anos 70. Né? A gente começou o nosso programa lá de etanol por uma questão de segurança energética nos anos 70, né? E hoje isso é uma solução climática ao mesmo tempo. Então, o que eu acho mais importante é que nesse momento é hora da gente olhar para esses desafios globais, que são globais mesmo, que estão acontecendo em todo mundo, e ver como é que a gente combina para resolver a questão climática ao mesmo tempo que a gente avança na questão alimentar, né? E vocês viram agora o que foram esses grandes protestos lá na Europa, quer dizer, é um clash que também acontece lá na Europa hoje, e a questão energética. Mas e a imagem, como é que a gente faz? Eu acho que a imagem, ela sai disso. Eu acho que o pessoal fala que a gente tem um problema de comunicação. Eu acho que comunicação é comunicação, né? Se você não tem uma ação, a imagem fica ruim. Então, nos últimos anos, o fato do desmatamento ter crescido, né, e da gente ter uma situação de grande criminalidade, principalmente no bioma da Amazônia, acho que detonou qualquer tentativa de você fazer comunicação. Então, hoje, quando se fala de Brasil lá fora, é basicamente o desmatamento. A gente não fala sobre as outras coisas da agricultura, que são muito positivas e melhores do que em outros lugares do planeta. Patrícia, quando você conversa com os investidores internacionais, você sente esse ranço grande em relação ao Brasil? E como é que eles enxergam o fato de a gente ter, por exemplo, uma matriz energética tão renovável em comparação ao primeiro mundo? Luiz, eu acho que a gente precisa separar esse tema da imagem em 3 partes, e eu acho que o ponto mais importante é a gente trazer dados. É mais dados e menos drama. O professor Marcos falou uma coisa super importante, que assim, o mundo inteiro está dividido nessa agenda. Eu tenho viajado muito, eu estava em Londres na semana que teve os protestos na Alemanha, eu estava em Paris quando teve o atentado no Louvre, eu viajei bastante, falei, eu estou escolhendo os melhores momentos para estar nos lugares. Para onde você vai viajar agora? Para vocês não irem. Não, mas eu acho que é muito forte a experiência para a gente entender como o mundo está dividido. Eu acho que o mundo está dividido porque a gente está juntando várias crises ao mesmo tempo, e nem falamos da revolução tecnológica que vem, né, atravessando tudo isso, mas eu queria lembrar, acho que o Marcos colocou aqui algumas transições que estão acontecendo e trazer dados para elas para falar da imagem. O Brasil melhorou muito a imagem nesse último ano e meio, acho que o governo corretamente colocou essa pauta como prioritária, juntou o ministro das Finanças com a ministra do Meio Ambiente, colocou ele lado a lado com ela nas viagens internacionais. Isso não foi por acidente, isso foi planejado, né? A gente vê em Nova York, ano passado, na Semana do Clima, tradicionalmente quem iria era o presidente e a ministra do Meio Ambiente. O ministro da Fazenda teve um espaço de protagonismo muito importante lá. No momento acertado, se a gente pensa nos Estados Unidos, que tem o maior pacote econômico da história, e sim, voltado à transição energética, mas é uma coisa muito impressionante. Desde o New Deal, ou seja, há mais de 40 anos, nunca foi feito um pacote com investimento tão grande na história americana. 740 bilhões de dólares. Já está chegando a 2 trilhões agora, se você contar as outras contas dos outros pacotes. Mas o que acontece? Você vê os estados que foram atendidos, em geral, os estados republicanos estão tendo mais incentivos que os democratas. Então, teve um espelhamento político e de pacificação da economia americana que foi muito bem pensado e teve uma estratégia por trás. Então, quando eu penso aqui na questão da imagem do Brasil, 3 partes. Imagem para fora, que melhorou muito. O Brasil agora está sendo presidente do G20, dos BRICS, e vai ter COP30. Então, tem um alinhamento de astros aqui que não vai se repetir em muito tempo, e que quem está liderando isso agora é esse governo. A gente não pode perder essa oportunidade como sociedade. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Depois, a imagem nacional e a regional, que aí entra a questão no Cerrado, na Amazônia, existem necessidades e desafios diferentes. Mas deixando registrado as grandes transições que o Marcos colocou, a gente está tendo agora um momento de aumento da tensão, porque a gente aumentou a temperatura acima do famoso 1,5 graus
pós-evolução industrial, e nos últimos 9 meses a gente bateu recordes de aumento. Então a gente vai ter ondas de calor sem precedentes, muitos desastres em muitas regiões, e essa tensão vai aumentar, porque tem guerra da Ucrânia, tem toda a tensão no Oriente Médio, tem a tensão entre Estados Unidos e China, então a geopolítica passou a ser um tema econômico e não há como discutir clima sem discutir geopolítica. E é o que está acontecendo no mundo inteiro e mudou muito rápido. O pacote americano, quase 2 trilhões agora. O pacote europeu, 1,6 trilhões. O chinês é muito local, mas chega a quase 1 trilhão também. Então a gente soma tudo isso, e isso é por ano, né? São recursos recorrentes anualmente. Nós estamos no momento onde o multilateralismo está fora de moda, onde o papel da Organização Mundial do Comércio está irrisório, então a gente precisa entender como é que... E o Brasil está liderando as principais mesas multilaterais do mundo. Então você entende que não é ESG Clima, é realmente a gente pensar qual que é o futuro das relações econômicas entre as grandes nações do mundo. E com essas 5 grandes transições, além da alimentar, energética, que você colocou muito bem, professor, eu queria lembrar, então a gente tem desafio de comida, desafio de energia, tem o ponto de como é que a gente resgata soluções baseadas na natureza, tem materiais, economia circular, então produção de aço, metais, a gente precisa voltar nisso, porque o Brasil é um dos grandes produtores, e finanças sustentáveis. São as 5 grandes transições que precisam acontecer. E se o Brasil fizer bem feito, a gente consegue dobrar o crescimento do PIB. Então, esse é o grande momento que a gente está vivendo agora com uma sociedade dividida. Bom, lembrando também que quando você tem uma onda de calor, o consumo de energia, o uso do ar-condicionado também dispara, e isso é um problema que retroalimenta toda a crise, né? Já que a gente estava falando desse quadro lá nos Estados Unidos, em que parece que a discussão climática ultrapassou as fronteiras ideológicas, eu vou apelar aqui para o seu passado como congressista. Você acha que a gente ainda está longe desse cenário? Aqui a gente ainda não tem essa questão climática voltada para um ambiente ideológico? Ou seja, quem é de esquerda acha uma coisa, quem é de direita outra? Aloysio, a hora que eu estou escutando a Patrícia aqui, o professor Marcos Yankee, veio galopando esse comentário aqui, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar, né, e até vou tomar a liberdade de dizer que a gente conversou sobre isso, e você fez um comentário que eu concordo, que isso está começando a furar a bolha e ultrapassando as diferenças ideológicas. Eu falo que assim, o cara que não acredita que o mundo está aquecendo, mas com esse calor que está fazendo... quer mais dados e evidências que esse, né, Patrícia? O cara que fala que não tem aquecimento global, mas está esquentando mais, não está? Qual que é a explicação? O que essas pessoas dizem, é uma opinião com a qual eu não concordo, mas é que as ondas climáticas sempre existiram, né, ao longo da história da Terra, mas nunca houve a ação humana antes. Tudo isso foi antes resultado de, digamos, reações químicas da nossa atmosfera, e agora não, agora você tem a ação direta do homem, né? Mas eu acho que isso está mudando, viu, Aloysio? Em novembro eu estava no Cerrado, eu levei minhas filhas de 9 anos comigo, inclusive. A gente foi visitar a Chapada dos Guimarães, o Pantanal do Alto, junto com produtores locais e organizações de lá. Foi muito simbólico para mim ver a mobilização, a preocupação. A gente tinha acabado de perder uma grande safra, por causa do aumento da temperatura. A soja, o milho cozinharam literalmente dentro da terra, então eles perderam 20% da safra do ano passado, foi perdida por causa da variação climática. Então eu percebo que já é muito mais presente na vida de todo mundo. A questão é o que o professor falou, de como é que a gente cria uma agenda do E e não do O, né? Produção e proteção. Não dá para falar de uma coisa separada da outra. Então, acho que só quis lembrar disso. Assim, minhas filhas, depois te conto, porque... ver pelo olhar de uma criança, 2 no caso elas são gêmeas, o que está acontecendo foi muito impactante. Patrícia, até para complementar e escutar o professor, acho que concluindo esse tema da polarização política, que acaba atrapalhando o nosso país de tudo quanto é jeito, esse é um tema que, na minha opinião, está superando a polarização, então é um tema que vamos focar no que nos une, não no que nos separa. A Patrícia falou uma coisa importante, que é independente do posicionamento político dos brasileiros, independente de concordar com este governo que está aí ou não,
né? Todo mundo está no mesmo barco, né? Os 200 e tantos milhões de pessoas. E tem outra, o timing, a bola que está passando, né? O cavalo que está passando arriado, né? Que está falando do agro aqui, é COP, são as discussões do G20, é o Brasil no protagonismo, é a questão do crédito carbono, é a Amazônia e a floresta, que nós estamos sentados em crédito carbono igual os árabes estão sentados no petróleo lá atrás. Portanto, gente, é agora. A oportunidade do Brasil é muito, muito latente nesse momento. Então, vamos ajudar o Brasil a prosperar, porque isso vai afetar todo mundo. Bom, primeiro eu acho que a questão de aquecimento global, principalmente de mudanças climáticas, é fundamental para o agro, né? E o que a gente tem visto são eventos extremos acontecendo, né? Curioso que a gente teve 3 anos muito ruins lá na Argentina e no Rio Grande do Sul, né? Com perda enorme de safra. A Argentina estava produzindo 50 milhões de toneladas lá de soja, caiu para 25, né? Foi um desastre. E esse ano inverteu, né? A Argentina foi super bem, o Sul foi super bem. E o Norte que teve problemas lá no Mato Grosso. Tá? Então todos os anos tem problema em algum lugar, né? E não se sabe direito para onde vai. Mas há um fator muito importante, a adaptação, né? A gente não pode só pensar em mitigação, que se fala tanto. É preciso investir mais em adaptação, porque o que a gente tem visto nos últimos anos, principalmente na região tropical, é um aprendizado de como lidar com esses eventos extremos. E o que eu vejo por enquanto, é crescimento de produtividade acontecendo, todos os anos. Né? Dá um você tem alguns momentos para não, se você pegar, porque os números são por exemplo, vamos imaginar, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente fazia uma safra só por ano. Hoje a gente faz 2 a 3, certo? A produtividade da soja aumentou 60% nesse período, certo? Então, dá um número em sacas que eu acho que todo mundo vai... A gente sai de umas 30 sacas e vai para 60 sacas, 50 sacas, né? 40 sacas para 60, quer dizer, né? Então, assim, a gente tem visto esse aumento acontecendo em todos os produtos, com integração lavoura-pecuária, que é outro fator. Vamos lembrar que o Brasil tem 80 milhões de hectares agrícolas e 160 milhões de hectares de pasto, que sempre tiveram uma produtividade mais baixa, produção mais extensiva, é onde está o maior problema do desmatamento, né? É nessa área, principalmente lá na Amazônia, também Cerrado, mas principalmente lá na Amazônia. E o que a gente tem visto é uma possibilidade de intensificação, ou seja, dá para você aumentar a produção sem ter que avançar sobre novas áreas de florestas tradicionais, né? Agora, o que está faltando? Está faltando uma coordenação, né? A gente vê que o setor privado avançou muito, você falou disso, quer dizer, tem um monte de programas, tem um monte de compromissos. Aliás, tem muita questão se as empresas vão conseguir cumprir os seus compromissos, esse é um tema fundamental hoje, mas tem muita coisa acontecendo no sistema financeiro e outros mais. Agora, existe uma descoordenação entre países, né? Por mais que a gente fale de G20, lá de OMC, mas a verdade é que o multilateralismo perdeu força nos últimos anos. A Organização Mundial lá de Comércio não consegue encontrar regras novas e não tem nem sequer um tribunal de solução de controvérsias operando hoje, né? A COP do Clima reúne gente do mundo todo, mais diferentes temas, aliás, uma enormidade de coisas, mas há um problema de soluções coordenadas entre países. A ONU não consegue resolver nenhum problema de guerra hoje, certo? A Organização Mundial lá de Saúde não conseguiu atuar na questão lá da pandemia. Então, o que a gente vê hoje é um enfraquecimento do multilateralismo e o surgimento de arranjos geopolíticos. O BRICS é um arranjo geopolítico comandado pela China. O G20 é uma tentativa de ter 20 e poucos países se coordenando. E a gente está vendo a dificuldade que é, né? Eu estou acompanhando tudo que está acontecendo lá no G20 hoje, B20, T20 e tal. É muito difícil chegar a um posicionamento comum. No Congresso Nacional você tem um centrão mais importante do que os partidos também. Exato, mas lá fora não há isso. Então, eu vejo assim que há um problema de realmente de se buscar novos arranjos para questões globais, porque o clima não é uma questão nacional. Você não vai solucionar tratando apenas dentro do país. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem esse novo programa, né, que falamos aqui, mas ele custa super caro, ele custa $200 por tonelada de carbono evitado, certo? Se isso fosse globalizado, não fosse só lá, talvez você tivesse outras soluções muito mais eficientes, né? Mas a verdade é que o programa foi feito para reindustrializar os Estados Unidos, o que é louvável, né?
sobre a questão climática, mas que gera spillovers em outros lugares. Então me parece que esse tema da coordenação internacional tem que ser levado à frente. Nós temos uma chance, de fato, de poder tratar disso esse ano lá com o G20, ano que vem com o BRICS e com a COP. Dentro desse cenário, Patrícia, quando você tem, por exemplo, várias críticas vindas da Europa, isso não significa também que tem uma briga do agro, por exemplo, francês com o agro brasileiro? Tem uma briga por protagonismo e liderança nessa agenda. A gente está disputando por alimentos, energia e floresta. Acho que a gente está reeditando vários capítulos da história recente da humanidade, mas com uma chance muito especial para o Brasil de ser o protagonista de uma agenda diferenciada. Eu acho que a gente precisa aprender agora com o que deu certo e que está também dando errado desses pacotes econômicos recentes, seja o americano, o europeu e o chinês. Tem muito para nos ensinar do que funciona e do que não funciona. Se a gente pega o pacote americano, o que eu espero que a gente espelhe aqui? O Brasil já melhorou com relação à imagem internacional, mas eu falei do como é que a gente pode melhorar e unir a população numa pauta nacional e regional. Eu acho que para unir na pauta nacional, falta agora a gente dar o próximo passo, que foi dado nos Estados Unidos. É um pacote para a segurança energética e alimentar, mas que chama Inflation Reduction Act. É o ato para a redução da inflação. Por que eles fizeram isso assim? Porque era a maior preocupação da população e dos empreendedores. A caristia, né, como se dizia antigamente aqui, era a prioridade da população. Eu acho que quando a gente lança 2 pacotes hoje no Brasil, que é o Plano de Transformação Ecológica e o Programa de Neoindustrialização, os 2 são muito importantes. A pergunta que eu deixo para a gente é, o próximo passo disso, como é que a gente une esses 2 programas para um plano que converse com a população e com o Congresso, que eu acho que precisa falar de empregos, precisa falar de gente. Porque pode acontecer que o Brasil seja o protagonista dessa agenda e ainda assim não resolva 2 problemas estruturais gravíssimos, que são fome e desemprego. E que a fome, em especial, se agravou muito na última década no Brasil. Como é que nós podemos hoje ser o celeiro de produção de commodities alimentares para o mundo e sermos um país recordista da fome? Isso é muito contraditório. Se a gente não une essas agendas, vai ser muito difícil da população engajar e entender quanto que a agenda climática, ecológica, o de ESG, é real para a vida deles. A gente fez um estudo que foi uma parceria ali da Systemic, com o Instituto e uma série de organizações, onde nós levantamos qual que seria a oportunidade para o Brasil nessa transformação ecológica. E é possível a gente dobrar o PIB a partir de 2030, adicionando à economia mais de 450 bilhões de dólares por ano, mas é necessário investimento de pelo menos 100 até 160 bilhões de dólares por ano. Isso implicaria, e aí uma pergunta aqui para o professor, se ele acredita que é possível, viável, a gente de fato chegar a uma taxa de investimento na economia, Luiz, de 25% do PIB, que na nossa história nós nunca conseguimos fazer. Então você pega o exemplo americano, o chinês, sul-coreano, eles hoje conseguem sustentar uma taxa de investimento acima disso. Vamos conseguir fazer? E aí a segunda pergunta é o como, porque pelo menos 2/3 desse recurso precisaria vir da iniciativa privada e 1/3 vindo ali da combinação de público, organismos multilaterais, só reforçando a importância de novo desse debate com o G20 e a geopolítica, porque a gente precisaria que parte dos recursos viessem de Banco Mundial, Banco de Desenvolvimento Interamericano, BID. Então teria ali e temos um brasileiro na liderança do BID agora, né? Então acho que a gente tem uma oportunidade, mas precisamos dessa agenda única e uníssona para mobilizar inclusive a população e o Congresso ao redor disso, que é onde eu acho que está o nosso maior desafio. Marcos, como é que a gente faz isso, especialmente no cenário em que, quando a gente olha o PIB brasileiro, você vê uma redução de investimentos no último ano? Olha, eu não acredito muito em setor público hoje, sabe? Eu acho que o déficit é tão grande, né, em todos os países, que é muito difícil você imaginar uma saída pelo setor público, a não ser na questão regulatória, que essa é fundamental, e nós estamos atrasados, né? Seja na parte de finanças, seja na parte de mercado de carbono. Acho que a gente agora que está conseguindo pensar um pouco mais nisso, né? Mas eu acho que tem que vir do próprio setor privado a maior parte, entendeu? Eu acho que o Brasil deveria ter estímulos grandes, privados, para fazer a transição energética, para fazer a questão alimentar, né?
Por exemplo, a gente pode até falar que o Brasil tem um problema de fome, tem mesmo, tem 33 milhões de pessoas que estão em segurança alimentar aqui dentro, mas não é um problema de produção, né? A produção brasileira hoje, nós temos o maior superávit comercial agrícola do planeta, há muitos anos já, né? Ou seja, é onde mais sobra comida. E é onde sobra mais commodities, que tem a questão do alimento também, de aumentar a produção de alimentos, né? Porque a gente aumentou a produção de soja, milho, frango, carne e minério de ferro. E a gente tem exportado o produto de menor valor agregado. E é super positivo a gente aumentar a produção. A questão é como é que a gente agrega valor e aumenta a produção de alimentos também. Não, mas a produção hoje... O arroz diminuiu, o feijão diminuiu. Em qualquer produto agro hoje, você tem mais mercado interno do que mercado externo, certo? E a gente tem atendido ambos. O problema é renda, né? Quer dizer, o que está acontecendo hoje é que boa parte da população não tem recursos lá para comprar e por isso que a gente exporta mais. Se nós tivéssemos maior renda aqui dentro, exportaríamos menos. Agora, se você pegar o custo da alimentação nos últimos 40 anos, caiu 60%, certo? A alimentação nos anos 80 representava 40% do orçamento das famílias. Hoje é 17% na média lá do país. Por quê? Porque a gente conseguiu ter ganhos de produtividade que resultaram numa comida mais barata do que em outros países do mundo. E por isso que somos exportadores, porque a gente consegue produzir de forma mais competitiva. Agora, temos um problema de renda e esse problema passa pelas políticas públicas, inclusive de redistribuição, como acontece nesses programas lá de cesta básica e outros, né? Mas a gente também não pode ficar só na cesta básica, a gente tem que gerar emprego, certo? E outras coisas mais, você sabe disso bem melhor do que eu. Então, eu acho que a gente tem que ter uma combinação de políticas públicas vencedoras, certo? Que funcionem, mas os recursos para investimento, para chegar à tua questão, tem que vir, no meu entendimento, majoritariamente do setor privado hoje, e não só do brasileiro, mas como a gente tem soluções climáticas, energéticas, agrícolas, globais, por que a África não pode fazer o que o Brasil fez em agro? Por que a África hoje é importadora de quase tudo em commodities, certo? Ela poderia ter feito, nas suas condições, uma agricultura de muito maior produtividade. Lá, hoje a gente faz 5, 6 toneladas por hectare aqui no Brasil, lá na África é menos de 1 tonelada por hectare, baixíssima produtividade, um sistema extremamente pobre, né? Então poderia ter mais tecnologia, podia ter outras coisas mais. E isso daí é uma das grandes questões do mundo hoje. Quem vai alimentar a África? É onde mais vai crescer a população nesses próximos anos, né? Então a gente pode entrar nessa questão e eu acho que esses eventos que vão ter aqui é uma grande chance para fazer isso. Vinícius, já que a gente está falando de geração de empregos, então uma questão que eu acho que é bastante pertinente, que é o seguinte: como é que a gente pode falar em reindustrialização aqui no Ocidente quando nós temos um polo industrial no Oriente que não está muito preocupado com as questões climáticas, pelo menos não tanto quanto o Ocidente? Não fica, digamos, uma competição desigual? Olha, Luísio, eu gostei de uma frase, acho que a Patrícia comentou aqui, o que a gente pode aprender, né, com não só a turma da China, mas a turma da Europa e né, o velho mundo, né, o mundo desenvolvido, o que não fazer. Né? Porque eu acho que mais do que um programa para compensar crédito de carbono, não dá para a gente agir para não emitir tanto carbono, por exemplo, para criar uma indústria com mais tecnologia, mais avançada, com mais eficiência, a exemplo do nosso agro, que é muito mais eficiente do que qualquer outro no mundo, nesse processo de neoindustrialização, de benefícios para a indústria crescer, de manter a desoneração na folha e outros, cara, a gente pode atrelar isso a alguns compromissos de desenvolvimento um pouco mais sustentável. O que eu fico voltando a um tema lá no comecinho da nossa conversa aqui e chegando na geração de emprego novamente, mas eu fico preocupado. Outro dia eu escutei o professor Christian Lobauer falando, e o professor Christian fez a conta dele lá, pegou aquele livro Tons de Verde, né, que usa imagens de satélite, né, e aí são dados, né, mais dados e menos drama, para mostrar que o Brasil, mas é muito superior, o professor pode ter os dados na ponta da língua, de mata ou de terra preservada igual os portugueses encontraram, do que a Europa, original, né? O que tem de preservação de quando era o Brasil antes de ser conquistado é muito maior que qualquer outro lugar no mundo.
E o que é mais preservado aqui não é por parte do governo, mas é a iniciativa privada, o nosso agro eficiente que preserva, porque tem um baita de um código florestal, precisa ser aplicado de fato, né, professor? Que diz como preservar. Portanto, eu falo assim, mas que diacho que a gente não consegue vender essa imagem boa lá para fora, né? Então, essa é uma intriga que eu tenho. Eu falo, como é que a gente não consegue ver o lado positivo aqui dentro do nosso país? E voltando para o lado do emprego, né? Vão aprender com o que fizeram de errado. A gente tem a chance de fazer direito. A gente tem a faca e o queijo na mão com as discussões no país. A gente tem como atrelar, e aí eu gosto, vou pegar uma outra fala do ministro Márcio França, que está lá no Ministério do Empreendedorismo, né? Ele falou, rapaz, a gente tem que destinar crédito, e o presidente Lula está muito... O presidente Lula, acho que hoje ou ontem, uma entrevista falando, vou ficar em cima da Caixa do Banco do Brasil para repassar crédito para micro e pequena empresa. E é uma pauta cara para mim, porque é o fundo que eu administro. O brasileiro tem vontade, mas não tem garantia para oferecer. E aí fica quem vem primeiro, o ovo, a galinha. Então o governo criando um fundo de aval, um FAMP lá do Sebrae, uma carta-fiança do BNDES para impulsionar as micro e pequenas empresas, para mim é a saída, ao invés de só ajudar as empresas muito grandes. Porque quem é que gera emprego? Né? 71% de todos os empregos formais gerados no Brasil ano passado vieram das MPS, das micro e pequenas empresas. E aí a gente começa a resolver um problema que é muito difícil, né, professor? Que é da geração de emprego e renda. Pegar um gancho no que você falou dos programas aí de estímulo da Caixa, Banco do Brasil, lembrando que na época da pandemia teve a mesma coisa, só que muita gente não conseguia. Pronamp na época, muita gente não conseguia porque quando mostrava o balanço, a Caixa negava o apoio. Então, isso também é meio complicado. Uma coisa é a iniciativa e outra coisa é a acabativa, né? Mas, Patrícia, vamos lá. Hoje, como é que está, principalmente no Cerrado, como você falava há pouco, como é que está essa questão do desmatamento nas propriedades privadas? Você lembra que eu falei da tua pergunta de imagem que a gente tinha que trabalhar internacional, nacional e regional? Internacional, acho que onde teve maior avanço, e a gente, de fato, mostrou os indicadores de redução de desmatamento na Amazônia. Isso é muito importante, muito meritório, precisamos reconhecer, porque esse é um ponto que impacta muito qualquer tipo de negociação que o Brasil faz lá fora. A parte nacional, precisamos de uma agenda que traduza para a realidade da brasileira, do brasileiro comum, e aí bate emprego, renda, fome, nas nossas necessidades básicas. No regional, Aloysio, eu acho que é o mais complexo de todos. Então, eu acho que o internacional é o mais fácil para a gente se unir. E aí eu sei que, vou até brincar aqui com o ponto que você falou, Vinícius, nós não fomos conquistados. A gente precisa aprender como brasileiro também a ocupar nosso espaço de protagonismo, a reinventar nossa história e contar uma história que se nos coloque na mesa em condição de igualdade com o chamado Norte Global. Já passou da hora da gente fazer isso. Sabe, eu lembro, estou falando uma pessoa que nasceu no Campo Limpo, que não aprendeu inglês aos 19 anos, fui trabalhar como garçonete, trabalho desde os 15. Foi um processo pessoal para mim para conquistar meu espaço de direito, de fala e protagonismo. A gente precisa sentar na mesa com esses países em condição de igualdade. Então passa por, inclusive, tomarmos cuidado com a forma como a gente se coloca, porque eu já vi, em muitos casos, nós mesmos, como empreendedores e empreendedoras, a gente sempre chega ali, né, meio ressabiado. Traduzo isso um pouco para o Cerrado. Quando eu falo que a nossa matriz precisa mudar de exportação, é difícil eu conseguir ter a chance de terminar a frase, porque dependendo de quem está na sala, já reage. Se for um extremo, eu falo, você está querendo vender o Brasil, o outro extremo, você não valoriza o nosso agro. Então, deixa eu falar um pouquinho de dados. A gente hoje tem a complexidade econômica pior que a do Vietnã. O que isso quer dizer? Nós exportamos produtos de baixo valor agregado. Nós não damos a chance dessa renda ser distribuída no Brasil. Então, por que a gente exporta só soja e milho? E o milho, inclusive, foi uma grande conquista, porque há 2 anos atrás ele nem aparecia nos quadros, foi porque a gente passou a intercalar soja e milho, a safrinha virou safrona e temos uma produtividade muito grande. Mas por que o Brasil não é o país que está liderando hoje a discussão de SAF, né? Combustível de aviação sustentável? Se a gente ficar parado, vai ser a França, vai ser a Alemanha, vai ser os Estados Unidos. Enquanto a gente está aqui conversando, Aloysio, no último ano, o Inflation Reduction Act fez com que mais de 100 empresas de energia limpa fossem abertas nos Estados Unidos. 80% delas não eram de origem americana.
eram de origem europeia, asiática e até latino-americana. Então, a gente está perdendo os nossos ativos nessa batalha e exportando commodities de baixo valor agregado. O agro tem um papel muito importante. Então, o que eu acho que precisa acontecer no Cerrado? Unir a agenda de produção e proteção. Concordo com o professor, cientificamente a gente não precisa mais desmatar. Há 80 milhões de hectares degradados que podem ser utilizados para intensificação e integração de produção. Lançamos um paper sobre isso em parceria com o Fórum Econômico Mundial para apresentar o Cerrado para o mundo, porque o mundo não conhece o Cerrado, e o papel do Cerrado tanto na agenda de segurança alimentar e energética, como na agenda climática. Então, o Cerrado ali tem um papel nevrálgico e que eu acho que a gente não está dando a devida atenção técnica, científica e de negócios para o que a gente precisa fazer no próximo passo de evolução do Cerrado. E o último ponto que você falou, para aquecer aqui nossa discussão, energia. Grande parte da nossa energia também passa pelo Cerrado, né? Então a gente tem ali o Itaipu tem um papel crítico, né? A gente tem essa disputa histórica com o Paraguai. O Paraguai é um grande cerrado, inclusive eu estou fazendo um projeto com o governo paraguaio, estou aprendendo muito sobre cerrado e o papel. A gente deveria aprender muito com eles em relação à curva fiscal da empresa. Mas, enfim. Então, você sabe que tem muita empresa nossa em não abrir CNPJ lá. Então, Paraguai é uma história à parte, agora reeditar. Mas eu acho que essa questão energética, eu paro aí a reflexão, quando a gente se une, a diferença do debate. Os Estados Unidos e a Europa estão fazendo o cálculo de como eles reduzem a emissão de gás de efeito estufa, melhorando a produção com energia limpa em seus próprios países. Por que a gente não está discutindo, né, e o ministro Haddad falou isso muitas vezes, temos que dar o devido crédito também, um power shoring para o Brasil, com energia limpa no Brasil. E ao invés de exportar, vou dar um exemplo, minério de ferro. A gente exporta o minério de ferro básico e a peletização hoje está sendo feita em Omã. Por que a gente não faz a peletização com energia limpa no Brasil e ganha mais valor nesse produto, exporta o produto com maior valor agregado? Os empregos ficam aqui, o recurso fica aqui e a distribuição de renda acontece aqui. Então, meu sonho é ver uma matriz econômica mais complexa. Eu dei o exemplo de alimentos, professor, e até para não parecer que eu não estou discordando que a gente produza soja, milho, mas isso não é alimento para a população. O Brasil hoje, na bioeconomia de produtos da floresta, a gente perdeu participação internacional. O açaí, a castanha, o arroz, a gente perdeu para a Colômbia, que se posicionou agressivamente nessa história. O açaí tem até histórias engraçadas com o Peru, eles exportam o nosso açaí e processam lá. Café, a mesma coisa. Então, os produtos de valor agregado de base alimentar, a gente também precisa de um plano, porque é neles que a gente emprega mais gente. Então, obrigada por ter me dado um pouquinho mais de tempo para explicar, Luísa, que eu nunca tenho tempo de terminar essa parte, porque é difícil, né? Quando a gente está dividido, a gente já está ali com, acho que um pouco do nervo à flor da pele, já esperando para reagir. E por isso que eu falo de mais dado e menos drama. Bom, lembrando que o milho não é necessariamente só alimento. O milho também é utilizado para fazer tinta, para uma série de outras coisas. O milho está utilizado para ração na China hoje, grande parte da exportação. Eu acho que eu discordo bem da Patrícia nessa última sessão. Pelo que você anotou você anotou, deu para perceber. Não, é o seguinte, eu acho que há um preconceito enorme com essa história de baixo valor adicionado. O valor adicionado que existe num grão de soja ou de milho hoje é enorme. Genética, agricultura de precisão, tudo que você puder imaginar em termos de defesa contra pragas e doenças, quer dizer, é muito grande. Tanto que o maior produtor de agro do mundo é os Estados Unidos, certo? E até hoje o segundo maior exportador atrás do primeiro, que é a União Europeia, certo? Os grandes players do mundo são países ricos. E são países que têm dimensão continental e que conseguem produzir um monte de coisa, certo? O Brasil, com a agricultura tropical, a gente conseguiu... Quando a gente hoje faz soja ou milho, não é baixo valor, é alto valor, porque tem um monte de coisas embutidas nesses produtos que servem ao mercado interno e à exportação. Você não tem proteínas animais se não tiver soja e milho. E quem hoje é o grande exportador de soja e milho? O Brasil, certo? No mundo inteiro, certo? A gente exporta hoje para 200 países. Certo? Há 20 anos atrás, a gente exportava 20 bilhões de dólares. Hoje são 160 bilhões de dólares. Aumentou 8 vezes essa exportação. E vai para 200 países, principalmente economias emergentes.
certo? E a gente, fora isso, tem aqui um enorme mercado interno que usa soja e milho todos os dias em proteínas animais. Eu não discordei do papel da soja e milho, professor. Não, eu estou você falou falando como se fosse uma coisa meio atrasada, o né? etanol do milho. Não, esse que é o ponto. O etanol do milho, por exemplo, os Estados Unidos acabou com a oportunidade do etanol do milho, porque hoje eles medem a produtividade do etanol do milho de forma errada. Os Estados Unidos produz o milho de uma forma, como monocultura. No Brasil, o milho é intercalado com a soja. O milho brasileiro é muito mais eficiente do que o milho americano. Só que isso não aparece nos mapas hoje na forma de medição internacional. O que faz com que o nosso produto, quando ele é exportado, ele vá ser exportado com um desconto. Um exemplo, você pode comparar as nossas grandes produtoras do agro com produtoras americanas e europeias. O price to earnings ratio hoje está sendo negociado a um desconto. E isso está errado. Mas é lógico. Mas o etanol do milho brasileiro, por isso que eu quero chegar nisso. Hoje a gente tem ali Nova Mutum, uma das maiores fábricas hoje recentes lançadas para produção e beneficiamento do milho. Fazendo segunda safra. A gente precisa de muitas outras como essa e exportar o etanol. Então, mas o ponto é o seguinte, a gente ganhou produtividade, certo? Sem dúvida. Mais do que 3% ao ano nos últimos 40 anos. E por isso que a gente concorda que não precisa desmatar mais para aumentar a produção. Mais do que 3 vezes o que os americanos fizeram, certo? A gente hoje está caminhando para ser o maior exportador de commodities agrícolas do mundo. Não tem nada de errado nisso, porque isso está na base da alimentação do mundo. Essas commodities que a gente faz é o centro da alimentação. E os nossos concorrentes são países ricos, na sua maioria. É que a gente precisa avançar na cadeia. Então, mas esse avançar, você tem que tomar um certo cuidado com as coisas que você fala, porque é muito difícil exportar valor adicionado. Eu adoraria que o Brasil só vendesse carnes, mas a China não quer comprar carnes. A China quer fazer as carnes lá e comprar soja e milho do Brasil, certo? Então, você tem hoje um protecionismo no mundo inteiro, Europa, China, etc., que é muito difícil você vender produto de mais valor adicionado. Agora, você faz para o mercado interno esses produtos aqui dentro, certo? Nós temos uma agroindústria muito forte, estamos avançando muito na parte lá de logística, né? Então, acho que a gente hoje é um player de alimentação, né? E aí a gente pode trazer esse valor verde que você está falando. O que é o valor verde? É você, por exemplo, brigar pela agenda de bioenergia, certo? Exato. Em vez de você só ficar falando de solar, eólica, enterrar carbono, por que você não fala de fotossíntese? E aí entra a questão da gente fazer um milho com uma pegada lá de carbono aqui no Brasil bem mais baixa do que a dos americanos. Eles nunca farão 2 safras. Não é uma questão da monocultura. Eles não conseguem fazer 2 safras. A gente consegue fazer 2 a 3 safras, usando melhor a chuva, né? Então, isso é um baita valor e eu acho que o ponto que a gente concorda aqui é que a gente tem que medir essas coisas. O nosso maior erro é que a gente é visto lá fora só pelo lado de vilão por causa de desmatamento ilegal. E eu volto nesse assunto que é um ponto importante. O desmatamento, que eu acho que é problemático, é o ilegal e tem que ser combatido pelo Estado. O desmatamento legal é uma questão de você buscar os incentivos para que ele aconteça ou não. Está na lei brasileira que você pode fazer, certo? Agora, tem que haver incentivos para que o produtor não faça isso, e aí vem o próprio mercado lá de carbono. Agora, o desmatamento ilegal, que é talvez 80% do que tem sido desmatado nesses últimos anos todos, ou talvez 90%, como alguns falam, o Marcelo Brito fala que é 95%, ele tem que ser combatido, certo? Porque aí você está desrespeitando a própria lei brasileira, certo? Agora, o que eu acho que é importante é o seguinte, a gente não pode ficar só nesse discurso do desmatamento, que é um problema sério. A gente tem que medir as outras coisas. Exato. Medir a bioenergia tropical na transição energética global. Como é que ela é em relação a outras alternativas? Medir uma agricultura que faz 2, 3 safras em relação àquela que só faz 1 safra. Deixa eu colocar um outro tema aqui em discussão, que é o da agricultura familiar. Existe um mito de que a agricultura familiar é o maior produtor, mas na verdade tem o maior número, talvez, de empreendimentos. Mas em termos de produção, é o agronegócio que hoje responde pela maior parte, não é? Olha, tem um erro aí conceitual que é o seguinte, o termo agronegócio foi criado em 1957 na Universidade de Harvard pelo professor Goldberg, e ele falava de sistemas integrados de produção de alimentos, energia, biomassa, etc. Ou seja, grandes e pequenos
comerciais e familiares, o que seja, estão todos dentro do agronegócio, porque é um marco conceitual que sai lá na semente e chega até a mesa lá do consumidor. Então, agora, as grandes corporações e mas aí que tá. Familiar. Se você for olhar aqui no Brasil, a agricultura familiar é definida pela lei agrícola como sendo a propriedade que tem até 4 módulos fiscais. Esse módulo muda o seu tamanho de acordo com o local que a gente está, certo? Se você for olhar nessa definição, que é brasileira e que tem a ver com área, que eu acho que está errado, tinha que ter a ver com rentabilidade, não com área, certo? A área maior, você tem grandes fazendas que são ineficientes, você tem pequenas fazendas que são super eficientes, certo? Mas é assim que funciona. Se você for olhar por aí, a agricultura familiar representa 20, 25% da produção. Nas estimativas lá do professor Hoffman, que são super boas, né? Agora, o mais importante é que os agricultores aqui no Brasil são uma evolução, certo? O atual grande produtor lá do Centro-Oeste tinha a propriedade que era super pequena lá no Sul, né? Lá no Colonato, e migrou e cresceu. E graças a Deus que foi assim, porque para você chegar nessas regiões novas tinha que ter propriedades maiores, certo? Então, eu acho que a gente tem uma composição aqui no Brasil de pequena produção no Sul, de produções mais integradas em São Paulo, de produções de maior escala lá no Centro-Oeste, que é muito interessante. Agora, para a gente encerrar, como é que a gente faz essa agenda ecológica, ambientalista, entrar nessa pequena propriedade? Eu acho que ela entra pelos incentivos, se você tiver finanças funcionando, se você tem uma lei agrícola de crédito que dá esses incentivos, se tem um mercado de carbono, acho que essa coisa vai entrar, certo? Por exemplo, agora a gente vai ter que rastrear animais, certo? Vamos ter que rastrear soja, rastrear boi, certo? Hoje em dia é muito difícil de fazer a rastreabilidade completa, mas nós vamos ter tecnologia para isso, e se você faz um pagamento diferenciado, que acho que esse talvez seja o ponto mais importante, tem que haver um incentivo econômico. Se aquele que faz tudo direitinho recebe mais do que aquele que faz tudo errado, você cria esse mecanismo. Se isso não existir, você está estimulando a que nada mude, né? E aí a gente amarra com o que o Vinícius falou também e com o que a Patrícia disse antes. Quer dizer, tudo isso tem a ver com a questão econômica. Se isso não for trabalhado, a gente não chega a lugar nenhum, né? Infelizmente, nós chegamos ao final do nosso programa. A discussão estava ótima. Eu acho que a gente precisaria de pelo menos mais 1 hora para terminá-la, mas em outra oportunidade a gente chama os 3 aqui, a gente retoma esse assunto e para continuar essa discussão que está excelente. Eu agradeço a todos, então, até quinta-feira que vem aqui na BMC News com Money Report TV.